Deus, querido Pai, agradecidos estamos por mais essa oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que possamos aproveitar o tema de hoje para que realmente surta efeito no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, em mais essa oportunidade. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi, que não é Campelo, Zé Manel adorava implicar com ela. Ele adorava, sempre mexia com ela. O único canário lá de casa já está do outro lado. Uma boa noite para todos nós. Vamos aqui na nossa conversa hoje falar, estudar, né, o que a doutrina espírita tem a nos ensinar sobre a questão da vida e da morte. Então, a gente já sabe, a gente já vem estudando a doutrina espírita há anos, que isso aqui está se referindo à questão da morte do corpo, porque o espírito não morre. Às vezes as pessoas, de religiões que não são reencarnacionistas, né, sempre gostam de mostrar para a gente uma passagem lá da Bíblia tradicional, lá que está lá escrito que o homem só morre uma vez. Aí eu falei, concordamos plenamente. Nós nunca vimos ninguém morrer 2 vezes. Morreu, tá morto. Ué, vocês não falam que tem... Bom, você está falando o homem. O homem não é o espírito. O homem, ele só morre uma vez, porque o espírito não morre nunca, né? O espírito é imortal. Então, aqui, essa questão da morte é da nossa organização física, do nosso corpo, né? Nós não somos o corpo, nós estamos nele. Então, a gente vai ver o que a doutrina tem a nos ensinar a respeito disso aí. Com esses esclarecimentos, vem também muitas respostas que a gente busca, né? E muitas vezes a gente não acha ali com todas as letras, assim, para a gente estudar. Bem, na 68, Kardec pergunta: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? E a resposta: a exaustão dos órgãos. Simples assim, a exaustão dos órgãos. Às vezes as pessoas perguntam assim: mas ninguém morre antes da hora, só morre quando está na hora. Se houver exaustão dos órgãos, vai morrer. O corpo vai morrer. Independentemente se esse espírito tinha que passar aqui dezenas de anos havendo exaustão dos órgãos. E como acontece a exaustão dos órgãos? Se a gente fizer tudo direitinho, se a gente fizer a nossa parte, se cuidarmos bem desse templo do espírito, realmente esses órgãos vão durar o tempo que precisam durar para que a gente complete a nossa encarnação aqui nesse mundo. A gente nasce com uma quantidade de princípio vital que vai durar a vida toda, sem contar que ele é também reproduzido pela organização física. Então a gente vai vendo que essa questão, a exaustão dos órgãos, quantas coisas podem provocar exaustão dos órgãos? Né? Muitas coisas. Falta de cuidado, imprudência, negligência, exageros. Aí a gente vai antes da hora. Porque se houver exaustão dos órgãos, por alguma razão, a morte do corpo vai acontecer. Na 68A, pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? E eles acham interessante essa comparação que Kardec está fazendo, né? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então a gente vai vendo que essas respostas dos espíritos vão nos mostrando que nós podemos sim partir
antes do momento em que nós escolhemos, né, do período que nós escolhemos viver aqui a nossa experiência na matéria. Porque muitas coisas fazem com que a gente estrague a nossa organização física. Nossos maus hábitos, nossos exageros, muitas coisas. Segundo os espíritos, são muito poucos que partem da Terra, são muito poucas almas que partem da Terra no momento que deveriam partir. A maioria vai fora daquele período, por negligência, imprudência, exageros e tantas outras coisas que vão acontecendo no decorrer da vida da gente, né? Então, sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra, se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então, se nós temos um problema de saúde, se nós estamos percebendo através da bênção da dor, porque a dor é uma bênção. Ela é um indicativo que tem algo errado ali, né? A febre, por exemplo, na organização física, quando a gente percebe a febre é um indicador de uma infecção na organização física, e o organismo, para se defender e matar bactérias e vírus, ele aquece. Então a febre, longe de ser algo ruim para nós, é bom que ela esteja se revelando para que a gente possa perceber que tem algo de errado. As pessoas com muita idade, às vezes, não apresentam febre. E é preocupante isso, porque às vezes tem uma infecção e o corpo não está mais conseguindo se superaquecer para poder se defender daquela infecção. Então acontece isso também. Então a dor e a febre são situações benéficas, são bênçãos na nossa vida, porque são indicativos de que algo não está bom. Aí a gente não se importa. Toma um analgésicozinho ali, toma uma dipironazinha ali, vai deixando, e com isso, aquele processo infeccioso vai aumentando, ele vai piorando, até que a pessoa tem que procurar o médico. Às vezes, pode ainda reverter, às vezes não. Então, isso aí são pecinhas da máquina que estão se quebrando, que estão se desgastando, e a gente não está tomando providências para arrumá-las. Aí o que ocorre? Ocorre um desgaste que muitas vezes leva à exaustão dos órgãos e leva à morte antes da hora que deveria acontecer. Né? Então, quando a gente fala que a hora existe sim para a gente partir, mas é a hora que Deus determina. A gente escolhe, na nossa escolha de provas, a gente escolhe um período para viver aqui. Vencido aquele período, a qualquer momento a gente pode ir. E que momento é esse? Aquele que Deus vai determinar. Aí sim, aí se chegar a vossa hora, a ela não podeis furtar-vos, está isso aqui no livro dos Espíritos. Então nós vemos que a gente às vezes confunde um pouco essa questão da hora da morte. Não, se ninguém vai antes da hora, não vai não, amigo, então tá. Então atravessa aquela rua ali e não olha para ver se vem carro, não. Você vai ver aonde você vai parar, né? Se você acha que você não morre, porque não morre antes da hora, atravessa ali sem olhar, vai lá. Né? Ou então entra numa favela daquela lá do Rio, de peito aberto assim, porque não está na minha hora, você vai ver onde você vai parar. Quando você acordar, você está no além, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, senão nós vamos danificar a nossa organização física. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. Então, olha que interessante, né? O conjunto de órgãos, ele constitui uma espécie de mecanismo impulsionado
um mecanismo que ele se ativa, ele fica impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. Então, se não tiver o princípio vital, não adianta. Os órgãos estão lá, tudo bonitinho, mas não vai funcionar se não tiver o princípio vital para acionar essa organização. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Olha que interessante, né? A força motriz dos corpos orgânicos. Por quê? Que muitas vezes, quando a pessoa está muito já adoecida, muito doente, começam os órgãos a entrar em falência. Aí, causa morte, falência dos órgãos. Porque eles não têm mais o princípio vital que possa acioná-los. E aí, não acionando, eles também não podem produzir esse princípio vital. Porque ao mesmo tempo que ele é absorvido, ele também gera. Isso está lá na Gênesis, está lá no Livro dos Espíritos, explicando muito bem essa questão. Na parte dos fluidos, na Gênesis, tem essa explicação muito bem feita ali pelos Espíritos e por Kardec, né? Então, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, o princípio vital, agente vital, fluido vital, tudo igual, tá? Princípio vital, fluido vital, agente vital. Ao mesmo tempo, olha o que eles escrevem, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém, quer dizer, retém esse fluido, né? E desenvolve o agente vital. Quer dizer, o próprio princípio vital que faz que os órgãos funcionem, funcionando, eles produzem princípio vital. Então, ao mesmo tempo que ele é absorvido, ele também gera o princípio vital. A ação desses entretém e desenvolve o princípio vital mais ou menos como o atrito produz o calor. Então, isso é em termos materiais, né? Em termos orgânicos ali, a nossa organização física. A morte aqui que nós estamos estudando é do corpo físico. É o princípio vital que dá vida à matéria. O princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal. A gente fala cósmico universal e a gente sempre chama atenção para isso porque está lá na codificação dessa maneira. Mas há um pleonasmo aqui, né? Porque se é cósmico, já é universal. Então, se a gente falar apenas fluido cósmico ou fluido universal, é igual. Tá? Então, esse a gente deixa, porque não vamos mexer nessa questão aí. Foi Kardec que codificou dessa maneira, né? Mas quando a gente fala em fluido cósmico universal, esse universal aí já está implícito aí na questão da palavra cósmico. Então, o princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal. Ele está entre o perispírito e a matéria. Então, ele não é o fluido do perispírito, ele é o princípio vital que dá vida, que dá ação à organização física, né? A vitalidade é produzida pela união do fluido vital com a matéria. Então, ele é da matéria, ele está na matéria. Ele não vai conosco quando desencarnamos. Os fluidos do perispírito, que compõem o perispírito, né, que é um emaranhado, né, de fluidos eletromagnéticos, esse que vai com a gente. O fluido vital se esvai e volta, se reintegra ao fluido cósmico, né, porque ele é da matéria, ele não pertence ao espírito. Os corpos orgânicos são verdadeiras pilhas elétricas que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida. Que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Simples assim. A morte é essa simplicidade.
É essa simplicidade. A gente tem tanto medo da morte, por que será que a gente tem medo da morte? Já passamos pela morte física inúmeras vezes. E quando eu digo inúmeras, é porque a gente não pode contar. Né? Nós estamos num nível de evolução que já desencarnamos e reencarnamos inúmeras vezes, que não é nem possível contar. Se eu falasse numerosas vezes, eu ainda poderia contar, mas inúmeras tem o ir na frente negando esse número. Então eu não tenho a menor condição de contar quanto tempo, quantas encarnações eu tive. Não tem essa condição. Mas aí a gente tem medo, mas a gente não tem medo do fenômeno em si. Nós temos medo de sofrer, a gente tem medo de não conseguir se readaptar na dimensão espiritual com rapidez, a gente não tem medo da bagagem que vai levar, ou daquela que deveria levar e não vai. Então a gente tem muitos medos, mas do fenômeno em si, não é desse fenômeno que a gente tem, porque é só isso aí. E os espíritos já deixaram bem claro que morrer não dói. Eu, inclusive, fiz aqui uma palestra uma vez, foi acho que ano passado, sobre essa questão de que morrer não dói, né? A dor é outra. Não é apenas essa questão aqui do esgotamento dos órgãos. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Olha que coisa mais linda isso, né? Então, o fluido vital, ele provoca isso muitas vezes. Eu me lembro que quando aquele cantor que sofreu um acidente de avião do Paralamas do Sucesso, aquele grupo, né, ele estava completamente sem condição de se mexer direito, né? Ele não estava tetraplégico, porque ele ficou paraplégico, mas ele não podia nada, ele estava sem raciocínio, ele estava com problemas seríssimos. Então, o que aconteceu com ele? Os neurônios bons começaram a fazer o trabalho dos outros que foram destruídos. É isso que está aí. É o fluido vital que auxilia, que faz, que permite esses órgãos de se comunicarem entre si e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Então, no caso ali, elas foram suspensas pela destruição de neurônios, só que a gente tem muito. Né? Então é muito interessante, uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência visual, ela tem os outros sentidos aguçadíssimos, porque ela precisa disso. Então a própria organização, ela supre essa necessidade. Se a pessoa não enxerga, ela tem muito tato, ela tem uma audição muito boa, ela tem uma percepção, ela tem muito olfato, porque os olhos não funcionam. Então, a própria organização física, ela vai se adaptando e auxiliando essa alma encarnada a passar pelas suas dificuldades aí causadas pela influência da matéria da melhor forma possível. Mas, quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos são destruídos, ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Né? Então, o corpo morre. Por isso é que nós temos que ter muita responsabilidade com o nosso corpo. E nós frequentemente lesionamos o corpo com as nossas atividades negligenciadas, com as nossas imprudências, com os nossos exageros na alimentação, principalmente. Né? Nós cometemos muitos exageros na nossa alimentação. A gente come demais, em excesso mesmo. Eu não como carne, né? A pessoa pode dizer assim, eu não como carne. Em compensação, exagera outras coisas. Né? O problema não é nem a carne em si, tem gente que não suporta.
mas é a quantidade, é o exagero que leva, que isso é uma cadeia de consequências negativas, não só para a própria pessoa, quanto para o meio ambiente, quanto para o desenvolvimento moral, espiritual. É uma cadeia toda, quando há exageros nessa parte aí. Então a gente vê que nós cometemos muitos excessos, muitos, e principalmente na alimentação e também na falta, né, de paciência, na falta de compreensão. Somos intransigentes demais, tudo isso afeta a organização física, tudo isso vai fazendo, né, desgastes nos órgãos. Eu sempre falo isso aqui, todo mundo lembra, na época que o Collor segurou o dinheiro das pessoas, o que morreu de gente infartada. Muita gente morreu de infarto, de AVC, porque entrou no desespero. Quer dizer, essas pessoas, né, não estavam preparadas para receber uma bomba daquela ali. Aí somatizou uma situação e a gente causa com as nossas... Com os nossos pensamentos, né? Com as criações mentais, com os fluidos desagradáveis que a gente faz, a gente entope até veia. Então a gente não pode nem imaginar como que nós, no dia a dia, destruímos a nossa organização física. Como que a gente destrói? Destrói muito. Por isso que os espíritos falam que a maioria parte da Terra antes da hora. É uma porcentagem bem menor que vai no tempo certo. Porque a gente se entrega a todos os excessos, a todos os exageros e a muitas outras coisas. 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Né? Porque a alma não vai morrer. O espírito é imortal. O corpo morre. Aí faz o quê? Né? O que acontece com essa alma, já que ela não vai ter mais um corpo para ela animar e continuar na encarnação? Eles respondem com tranquilidade, que a gente já sabe, né? Volta a ser espírito. Ué, mas é diferente? Alma e espírito, então é diferente esse negócio? Não, não é diferente. A alma, a gente diz que o espírito, ao reencarnar, ele é tratado como alma. Por quê? Qual é a diferença? O espírito, quando ele está no corpo, ele está com suas reminiscências limitadas, seus conhecimentos limitados. Só é permitido a ele aquilo que vai auxiliá-lo, que vai ser importante na encarnação atual que ele está vivendo. Então os outros conhecimentos, as outras lembranças, por isso tem o esquecimento do passado, que Valéria até falou sobre isso aqui, quando ela fez a palestra dela sobre recomeços, né, e reencontros. Então a gente não lembra de muita coisa, então existe uma limitação quando o espírito reencarna. Quando ele está fora da influência do corpo, ele lembra de muito mais coisas, mesmo estando ainda encarnado, por desdobramento através do sono do corpo físico, que ele em vigília não lembra, mas não é tudo. Então fala em alma por quê? Porque há uma diferença nessa questão. O espírito ali, ele está mais limitado nas coisas que ele conhece, que ele já pode demonstrar, que ele já pode lembrar. E quando ele volta, quando o corpo morre e ele volta a ser espírito, aí pronto. Né? Ele está com todos os seus conhecimentos, porque a gente não perde nada, a gente vai vivendo, vai ficando tudo sendo armazenado nos polos em potenciação da alma, né? Do espírito. Então está tudo lá, a gente não perde nada, nossos conhecimentos, nossas qualidades, nada se perde. Tudo que a gente aprendeu, a gente continua com aquele conhecimento. Embora, ao reencarnar, um intelectual, uma pessoa inteligentíssima, um doutor, ele pode reencarnar sem saber escrever até o nome dele e passar a encarnação sem aprender isso. Porque ele vem com essa limitação por necessidades evolutivas. Então, essa é a diferença entre alma e espírito. A hora que ele partir para a dimensão espiritual, ele volta a ter contato com todos os seus conhecimentos, com tudo.
o que foi limitado pela encarnação que ele acaba de deixar, era importante para que ele pudesse realmente começar a sua atividade de resgate nesse planeta de provas e expiações. Então volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Era só o tempo da encarnação, né? A alma conserva sua individualidade após a morte do corpo, né? Que aqui é referência à morte do corpo. Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Então nós continuamos sendo quem somos. Não é? Nós não vamos desencarnar e virar santinho, não. Nós continuamos a ser do jeito que a gente é, até que a gente se modifique, que a gente aprenda, que a gente adquira conhecimentos que vão ser provados na matéria ao reencarnar, mas a gente continua sendo quem nós somos. Só não vamos continuar com a mesma personalidade, porque persona, máscara, isso é a persona, é a união desse espírito com um corpo que cria aí uma personalidade que ele vai usar durante essa encarnação. Então a Sueli vai morrer. Sueli morre. O que vai sobreviver é a alma que vai voltar a ser espírito e não vai ter mais essa personalidade de Sueli. Eu vou continuar com a aparência até a minha próxima encarnação, mas aquela personalidade ali, ela vai ficar com o corpo, né? Ela vai ficar. O que vai sobreviver é o espírito. Essa individualidade que vai conservar, ela vai adquirir na próxima encarnação uma outra personalidade, com outro corpo, com material genético oferecido pelos pais, como aconteceu e como sempre acontece. Ah, mas como é que prova isso, né? Está mais que provado hoje que a consciência vive fora do corpo, através das experiências de quase morte. Tem muitos relatos disso e estudiosos como o professor doutor Alexander Moreira, que está fazendo um trabalho maravilhoso a respeito disso. Ele está indo para o mundo inteiro, ele com uma equipe toda, e ele tem membros nessa equipe de todos os países. Eles têm uma universidade só para estudar isso e explicar a continuidade da vida após a morte. A consciência não precisa do corpo para viver. Ela, fora do corpo, ela continua. Nós voltamos a ser espírito, que a consciência é o espírito. Não tem o que discutir a respeito disso. Então, as experiências de quase morte, as que são sérias, aquelas que são estudadas, que são realmente observadas e constatadas que aquilo ali é uma realidade por fatos que acontecem durante a morte clínica, durante a inatividade cerebral, durante uma fase em que não é possível um registro do que está acontecendo, então mostra que essa consciência ela vive fora do corpo. Então isso é uma prova da sobrevivência da alma, prova científica. É uma prova que eles não têm como negar. Então, ele faz um trabalho maravilhoso e tem muitos trabalhos. Inclusive, essas experiências de quase morte, elas sempre existiram, isso não é uma coisa moderna. Platão, em A República, ele relata uma experiência de quase morte de um soldado. Na República. Platão ele fala sobre isso, ele escreve sobre isso. E é só procurar, é só pegar a República de Platão e procurar lá. O soldado que apresentou uma EQM. Ele foi ferido de morte, ele foi dado como morto, e quando ele não ressuscita, porque ele não tinha morrido, ele estava só clinicamente morto. Quando ele consegue retornar, ele conta tudo o que ele viu.
tudo que se passou. Isso lá na Grécia Antiga. Então isso não é uma coisa nova, tá? Aqui agora o doutor Alexandre Moreno, vocês peguem, entrem na internet, entrem no canal dele, é maravilhoso. Ele argumenta de uma forma maravilhosa essa questão. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta, tira daqui do nosso planeta, e que representa a aparência, a aparência da sua última encarnação, que é o perispírito. Então, ao desencarnarmos, todos nós aqui, quando nós desencarnarmos, nós vamos manter essa aparência, até que a gente reencarne novamente. Aí a gente vai pegar o material genético dos pais, vai formar um outro corpo que vai ter uma outra aparência, e esses fluidos do perispírito vão se reorganizarem com aquele material genético oferecido pelos pais, com as características genéticas dos pais. Então esse fluido ele é tirado do planeta. Se uma alma encarnada num outro mundo e ela vier aqui dar uma comunicação, os fluidos do perispírito que ela carrega vão se transformar com aquela aparência que ela tinha quando ela reencarnou aqui. Então esses fluidos são da Terra. O espírito, quando ele reencarna num outro plano superior, ele vai usar os fluidos daquele planeta que ele vai reencarnar. Esses são da Terra. Então, quando ele tem que se comunicar, ele vai pegar fluidos aqui da Terra, vai formar aquela aparência, vai dar aquela aparência no perispírito para que ele seja reconhecido. Então, são fluidos que ele tira da atmosfera do seu planeta. Eles que estão escrevendo isso lá, na 150A. Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, se formos vistos após a nossa desencarnação por um médium vidente, eles vão nos ver da maneira que nós somos. Agora, né? Na próxima encarnação. E se eu já tiver tido uma outra encarnação e tiver que me fazer presente daquela maneira, com aquela personalidade de Sueli, eu vou tomar a aparência de Sueli de novo. Então é assim que acontece, né? Aqui nós temos um poeminha de Castro Alves sobre a morte. Ele já fez isso em psicografia, porque ele morreu jovem, né? Conduz os seres aos céus, à luz da realidade, sou ave da liberdade, que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos, elevando-os às alturas. Dou corpos às sepulturas e dou almas para a amplidão. Então é lindo esse poema, né? Então realmente, gente, a morte é só isso. É o corpo que se deteriora, são os órgãos que não têm mais condição de reter fluido vital, só isso. E a alma sai e volta a ser espírito. Agora, logicamente, que isso não é tão romântico assim, né? A partida desse corpo não é tão romântica quanto muitas vezes algumas psicografias mostram. Não é para todos. Pode ser esse romantismo? Pode, mas isso não é para todo mundo, né? Aqui a gente vai ver essa questão. A separação da alma e do corpo é dolorosa? E eles mais que depressa? Não, porque não é. A separação não é. Né? Essa separação não é dolorosa, não é. Então eles logo começam com o não, com a negação dessa pergunta. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Logicamente que essa resposta está sendo voltada para os espíritos que já compreenderam isso aí, né? Por isso que eu estou falando, não é para qualquer um, não são para todos, porque a alma precisa
né, de entender quando ela está encarnada que ela está aqui apenas de passagem. Comentário de Kardec. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, o organismo não absorve mais o princípio vital, e ainda que ele receba esse princípio, ele vai receber, mas o organismo não vai ser mais o mesmo, ele não vai conseguir trabalhar da mesma maneira. É o que a gente recebe nos passes magnéticos, nos passes fluídicos, a gente recebe princípio vital. Quando a pessoa está muito doentinha, ela recebe essa carga de energia, só que ela vai passar muito bem, ela vai melhorar muito. Mas mesmo essa carga de energia que está sendo oferecida e que vão melhorar muito a situação dela, não vai ser o suficiente para ela produzir isso. Por isso que é importante, depois de um determinado tempo de vida, quando a pessoa está muito doente, receber passes que vão ali dando energia àquela pessoa para que ela tenha uma qualidade de vida legal até chegar o momento dela desencarnar. Mas ela não produz mais porque a organização física não oferece mais essas condições. O corpo tem um tempo, né, para passar, para viver aqui na Terra. Como se opera a separação da alma e do corpo? Eles dizem, desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Ao encarnar, quando a gestação está acontecendo, uma extensão dos fluidos do perispírito vai para o útero materno, porque não é o espírito que vai lá para dentro, é uma extensão desses fluidos que vão servir ali de um elemento para formar aquele corpo que está sendo produzido com o material genético dos pais. E esses fluidos, quer dizer, o espírito nesse comando todo, ele é o que vai determinar tudo que aquela alma vai ter que passar nessa vida de acordo com a escolha de provas que ele fez. Se ele escolheu determinada doença para ele fazer um resgate de uma dívida que ele tem do passado, numa necessidade evolutiva para que ele se aperfeiçoe, que o objetivo das encarnações é a evolução, é o aperfeiçoamento da alma, então esses fluidos, o espírito vai organizar e reorganizar esses fluidos de acordo com aquelas necessidades evolutivas dessa alma que está reencarnando, a própria alma que faz isso, né? Porque ela fez essas escolhas. Então é isso aí, a alma se liga ao corpo molécula por molécula. Está escrito isso lá na Gênese. O espírito se liga ao corpo, molécula por molécula, e esses fluidos vão diminuindo na parte material, na parte externa, e vão aumentando na parte intrauterina, até que chega o momento da reencarnação, que acontece a união do espírito com o corpo na hora que nasce. Na hora que a criança nasce, ali completa a sua encarnação. O espírito toma posse ali totalmente daquele corpo. Antes era o seu perispírito que estava lá, organizando aquele corpinho que estava com vida vegetativa no útero da mãe, e essa alma no campo energético da mãe. Daí a gente sempre recomendar muitos bons pensamentos, muitas conversas boas, né, para que essa alma se sinta bem quista naquela família, porque ela se sente muito insegura ao reencarnar. É mais fácil desencarnar do que reencarnar. Desencarnando, a alma volta a ser espírito, ela volta para casa, onde é a nossa casa verdadeira, na dimensão dos espíritos.
Mas ao reencarnar, ela traz um plano de viagem para ela, né? Ela traz um plano que ela tem que cumprir aqui, são resgates que ela tem que fazer, são provas que ela tem que passar, são expiações. Ela está reencarnando num planeta de provações e expiações. Muitas das suas expiações dependem muitas vezes da boa vontade daqueles que a estão recebendo por conta de comprometimentos que essa alma tem com esses espíritos que estão ali com os seus familiares. Então ela se sente muito insegura. É difícil para ela. O mergulho na carne é comparado muitas vezes àquele mergulhador de águas profundas, que ele tem todo o aparato, ele tem toda a roupa, todos os instrumentos, e tem o barco que está na superfície dando apoio a esse mergulhador, mas ele não sabe o que ele vai encontrar lá embaixo. Assim é a alma reencarnando, ela não sabe o que ela vai encontrar aqui. Né? Ela não sabe como ela vai ser recebida aqui. Quando há algumas provações e expiações que dependam muitas vezes do livre-arbítrio de outras pessoas por conta de comprometimento dessa alma, ela não sabe se ela vai ter esse apoio. Então ela fica muito insegura. Daí, quando essa alma, né, quando há uma gravidez na casa, é importante que essa família vibre muito positivamente para essa alma que está encarnando, porque ela está insegura, ela tem medo, ela tem mais medo de vir para cá do que voltar para casa. Isso não, os espíritos dizem que isso é fato. A observação, então, desligando-se os liames não se rompem, não é, tá aqui, ó, desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Então, molécula por molécula, ela ficou ligada, molécula por molécula, ela vai se desligar. Não há rompimento, há soltura, há desligamento apenas. Não se rompe nada, os fluidos não se rompem, eles se desligam, né? A observação, isso aqui está na 275 do Livro dos Espíritos, a observação prova que no instante da morte, o desprendimento, nem está na 75, essa aqui está na parte de desencarnação mesmo, tá aqui a referência depois, o outro que é na 275. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente, ele se opera gradualmente com lentidão variável segundo os indivíduos. Olha que importante isso aí para a gente pensar. Tá aí, ó. Não é assim. Os órgãos pararam, não tem mais condição, aí o espírito salta para fora do corpo e sai como um pássaro que está fugindo da gaiola. Não acontece dessa maneira. Não é desta forma que as coisas acontecem. Não se completa subitamente, ele se opera gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após a morte do corpo físico. Mas, né, noutros, porém, sobretudo naqueles, olha como não é rápido. Quando acontece isso, ó, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses. Tá lá, na questão que vai vir ali o número na outra página. O que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Conclusão: a gente não tem que ter medo de morrer. A gente tem que ter medo de como está vivendo.
A gente tem que ter mais medo da vida do que da morte. Porque imaginemos o desconforto, né, da alma que vê o seu próprio corpo ali, vê que é dele e não pode segurar, não pode levantar, né? Tá vendo que tem coisa diferente e ele tá ainda imantado a um corpo que não tem mais vida. Mas isso acontece nessas circunstâncias aqui, ó. Isso não é uma regra. Por isso que quando os espíritos falam que morrer não dói mesmo. O que dói é o apego que a alma tem ao corpo. Então foi a forma dessa alma viver, é a forma dessa alma viver que vai determinar isso aí. Se ela for muito apegada, claro que ela vai ter dificuldade de se desligar. Ela vai demorar. Aí vem a pergunta que muita gente nos faz. Que destino deveremos dar ao corpo? Cremação ou inumação? Porque as pessoas têm muita dúvida, né? Ai, meu Deus, se eu vou ser cremado, eu vou sentir. Se eu estiver ligado, eu vou sentir queimar. Os espíritos nos dizem o seguinte: no momento da cremação, se o espírito estiver ligado ao corpo, o que acontecerá? Isso aqui não é o que os espíritos dizem. O que vem atrás é que diz, porque os espíritos não trataram dessa questão de cremação. Não falaram isso com todas as letras. Mas o que se sabe? É isso que está aqui, ó. Se o espírito estiver ligado ao corpo, não sentirá dores, porque o corpo está morto. Isso está na 257, na sensação dos espíritos. No ensaio que fala sobre a sensação dos espíritos. Está lá na 257 de O Livro dos Espíritos. Se o espírito estiver ligado ao corpo, não sentirá dores, porque o corpo está morto. Uma vez que não tem mais fluido vital e o espírito, ainda que ligado, não poderá receber as sensações do corpo. Não tem mais nervos nesse corpo para que os fluidos do perispírito possam acioná-lo para transmitir ao espírito as sensações do corpo. E aquele corpo não recebe mais as impressões do espírito, porque está cortado. Acabou, não tem mais ligação. Aí a pergunta: pode sentir? O espírito, se estiver ligado ao corpo, o que acontecerá? Então ele não sente a dor, ele não tem condição de sentir nada queimando nele, porque ele não tem mais corpo, não tem mais ligação. Não obstante, experimentará impressões muito desagradáveis. Muito desagradáveis, não tenhamos dúvida disso. Experimentará impressões muito desagradáveis. Aqui está lá também no Livro dos Espíritos, na 257. Olha, a experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Dos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo. Se o seu corpo vê seu corpo de lado, sabe que é o seu e não entende por que está separado. Esse estado dura todo o tempo em que existir um liame entre o corpo e o espírito. Perispírito. Então, olha só, isso não é regra para todo mundo, para todas as almas. Só aquelas que estão ali, imantadas no corpo, presas, achando. As pessoas que acham que só tem isso aqui, que a vida é isso que está aqui, eu tenho que cuidar de mim, cada um por si, o resto que se movimente aí. Por quê? Porque eu só tenho essa vida, eu tenho que... Não é dessa maneira.
Então essas pessoas que acham que tudo é aqui, que são os bens materiais que contam, que é o bem-estar, são exageros na busca, na corrida atrás do ouro, que a gente não sabe nem para quê, que as pessoas sabem que não vão ficar aqui, porque estão vendo o fenômeno da morte acontece com todas as pessoas, com todas as famílias. Não tem a menor chance disso aí não acontecer com uma pessoa que é apegada aos bens materiais. A gente não pode dar mais importância aos bens materiais, às coisas desse mundo, do que dar ao espírito. Conforto, bem-estar, isso não é pecado, todo mundo deve inclusive ter. Agora, não achar que isso é o que importa, porque vai nos segurar aqui no mundo. Vai nos segurar muito, muito tempo na imantação do corpo. Ah, mas eu ouvi dizer, eu li, eu escutei determinados vídeos de espíritos que vêm falando que a cremação, ela deve acontecer, que se deve esperar 72 horas para fazer a cremação. Vamos voltar um pouquinho aqui. Não sei nem qual foi o que eu li aquela hora. Pode ser horas, dias, semanas e meses. E até alguns anos. Então, 72 horas, gente, resolve absolutamente nada. 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 Porque o espírito, quem garante que em 72 horas esse espírito vai soltar o corpo? Vai se desmantar dele? Quem garante isso? Então, essa questão de tempo aí não é relevante. O que é relevante é o desprendimento da alma do corpo durante a vida. É com a vida que nós temos que nos preocupar, é com a vida. Não tenhamos dúvida, com a separação do corpo e do perispírito, como a separação do corpo e dos perispíritos não estava completa, havia uma espécie de repercussão emocional. Estão vendo? Repercussão emocional. Não é uma dor, não é uma ligação como se você estivesse ali vivo, né? Há uma repercussão emocional que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão não é bem o termo, pois poderia dar ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão tomada por real. Isso aqui é por conta de um depoimento de um espírito que foi pedir oração para que eles fossem fazer prece para ele largar o corpo que estava lá no túmulo. Que ele já estava sentindo os vermes roendo. Ele não sentia nada disso, porque realmente não tinha dor, não tinha ligação, não tinha nada. Agora, é essa repercussão emocional, é essa ideia, é esse mal-estar aí. Então, não é uma dor, mas isso aí está acontecendo por conta do apego que essa alma tem ao corpo físico. Se o espírito estiver imantado ao corpo, todo e qualquer procedimento pode causar sofrimento. Autópsia, preparação do corpo, retirada de órgãos, manipulação desrespeitosa, inumação, cremação. Aquele que acha, não vou ter cremação porque eu vou ficar lá achando que eu estou sendo queimado. E vai achar que os vermes estão te roendo também. Então não é o destino que se dá ao corpo que é o problema. É o apego que temos com o corpo. É isso que a gente tem que trabalhar durante a nossa vida. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, olha só, tá aqui a receita para a gente não passar por isso. Tá aqui, ó. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, é quase instantânea.
Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Então, olha só, não temos que ficar apavorados com o destino que o nosso corpo vai ter, ou que a gente queira dar. A gente só tem que se preocupar com o modo como a gente vive, com o que nós estamos fazendo aqui na nossa oportunidade de reencarnação, que nós temos condições plenamente possíveis de nos desapegarmos do corpo físico dessa forma, entendendo que estamos aqui de passagem, a gente não pertence ao mundo, a gente não vai levar nada daqui, a gente não leva dinheiro, a gente não leva roupa, a gente não leva casa, a gente não leva nada. A gente chegou sem nada e vai partir sem nada. Então isso aí é um desprendimento nessa vida. Então eu não devo ter nada, deve ter tudo que quiser ter, que puder ter. Só que tem que pensar que isso é tudo daqui. Eu não vou levar nada disso, né? Então a gente não pode dar às coisas desse mundo mais importância que elas têm na verdade. Porque isso tudo, quando a gente vai compreendendo que nós não somos daqui, nós vamos nos desapegando. Aí o instante da morte, esse desligamento vai ser rápido. Porque não tem apego, é o apego que é o problema. Tem gente que é muito apegada a qualquer coisa. Não precisa nem ter valor. Né? Então isso é bobagem, a gente precisa optar pela vida, viver bem. Viver de acordo com aquilo que a gente entende da lei de Deus. Claro que a gente não está aqui, nós não somos aí espíritos puros, evoluídos para estar por cima de tudo isso, mas nós já sabemos que não podemos nos prender a nada daqui. Tem gente que tem apego até à roupa. Deus me livre. Não, esse casaco aqui, não, eu tenho esse casaco há 20 anos. Amigo, dá para quem tem, você usa? Não, mas eu gosto dele. Aí, é apego. O outro quis que enterrasse o carro. Ele foi enterrado dentro do carro. Então, essas situações constrangedoras e dolorosas é para esse apego. Não é para a gente ficar apavorado e perder o sono porque vai ficar ali apegado ao corpo. Não vamos ficar se a gente não tiver apego. O que nos faz ficar ligado é o apego. A gente está aqui para aprender a não se apegar a essas coisas. Né? Com certeza. Aqui nós temos um exemplo de um espírito, porque o céu e o inferno, Justiça Divina, da Codificação, o último livro, ele tem várias comunicações de espíritos de várias situações morais. Aqui é a primeira que vem de um espírito feliz. Olha só como existe a possibilidade da gente entender rapidinho, não precisar de tempo nenhum para isso, apenas entendeu, porque sabia que era dessa forma, né? Aqui, ó. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu a 21 de abril de 1862, evocado no mesmo dia da sua morte. Aí eles perguntam para ele: fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora? Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais 2 dias antes da morte, né? Aí ele responde: a minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. Agora preste atenção no tempo, hein? Olha só. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me de começo um estado incompreensível. Todos nós passamos por essa confusão. A gente acha que não morreu, porque a gente se toca, a gente tem perispírito, né? Ele também passou. Deixou-me no começo um estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes, muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me.
Aí eles perguntam, ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Olha aqui, ao fim de 8 horas. 8 horas o corpo estava ali, sendo na vigília, né? Então, em 8 horas ele estava com essa lucidez. E tem outro exemplo maravilhoso ainda. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Ele não era santo, ele era uma pessoa do mundo. Ele trabalhava na sociedade parisiense, mas ele aceitava a dor, ele era resignado, ele aceitava o sofrimento dele, ele não era revoltado. Ele vivia normalmente, ele não era um santo, não era. E, no entanto, olha aí, ele não estava preso ao corpo, porque ele entendia que ele estava aqui de passagem. Que efeito vos causa o vosso corpo aqui ao lado? Meu corpo, pobre, mísero despojo, volve ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos que me estimaram. Vejo essa pobre carne decomposta, morada que foi no meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, mísero corpo, pois que purificaste o meu espírito. O meu sofrimento 10 vezes bendito deu-me um lugar bem compensador. Por isso que tão depressa posso comunicar-me convosco. Isso significa aceitação, significa compreensão que as nossas dores e sofrimentos são causas, são consequências daquilo que nós fizemos, ou nessa vida, ou em outras, e estamos resgatando agora. Não precisa ser santo, é só ter esse nível de compreensão e que nós estamos recebendo instruções para isso que a gente está estudando Espiritismo. Agora aqui é uma carta de Herculano Pires. Herculano Pires foi professor, escritor, espírita, tem vários livros dele. Ele era um homem no mundo, ele era professor, ele tinha família, tinha filhos, ele vivia normalmente como a gente vive. Olha o que aconteceu. Ele tinha um centro que ele doou o terreno nos fundos da casa dele assim. Nesse dia, ele passou mal. Pouco antes da reunião, ele se sentiu mal. Aí ele não foi à reunião, ele não foi lá. Porque a família levou ele para o hospital, porque ele não estava se sentindo bem. A reunião começou, ninguém ficou sabendo que ele estava com algum problema. Simplesmente ele não foi, né? E a reunião começou. Aí, dali a pouco, no meio da reunião lá, uma médium psicografa esta carta. Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas nem velas, apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustenta em apoio vibratório a casa, ampara o livro da codificação e eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, contigo sempre estarei. No apostolado de pregar e servir à doutrina dos espíritos, com o mestre de Lyon. Virgínia, querida, mais esposa do que esposo fui, já não tem falar, nem riso, não mais o poeta. Ele foi para o hospital, morreu, desencarnou no hospital e a reunião acontecendo lá. Então, olha só, o corpo estava ali ainda no hospital, quentinho ainda. E ele foi lá na reunião se despedir, dar essa comunicação. E ele continua, ó. Mas que semblante triste o teu, falando para Virgínia, mulher dele, mas que semblante triste o teu. Volte ao que era, como no tempo da casa velha, tudo é vida. Nas noites de rima, doutrina e cozinha, lar, amigos, não é confusão, é nova sensação, a de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma até que enfim. Desculpe, sou espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha, que ajudaste a construir. No momento, adeus, menos choro e mais café. Se há dificuldade de captar a escrita, imagine-a de despertar aqui para dizer aos meus
da sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Gente, olha só, ele não era um santinho, ele era uma pessoa normal, uma pessoa do mundo. Mas ele entendia tudo isso que a gente está procurando entender, estudando doutrina espírita. Quer dizer, ele estava acabando de morrer, quer dizer, ele datava, e depois ele fala que ele tem que voltar ao corpo, porque era necessário ainda para fazer os desligamentos necessários, que os espíritos estavam ajudando. Então, na hora, ali. E foi uma morte súbita, porque ele não estava doente, ele tinha princípio vital bastante. Que as pessoas, mas isso é, né, quando morre com fluido vital, nada disso. O que conta é a evolução da alma. Muito mais importante que todos os cuidados que se possa ter é cultivarmos uma experiência equilibrada, marcada pelo esforço da autorrenovação e da prática do bem, a fim de que, em qualquer circunstância de nossa morte, libertemo-nos prontamente, sem traumas, sem preocupação com o destino de nosso corpo. A gente tem que escolher a vida, não tem que ficar pensando em morte, escolher a vida, viver de acordo com o que já sabe, com o que já aprendeu da lei de Deus, viver de acordo com aquilo que a sua consciência manda. Optar muito pela vida, trabalhar bem essa questão da vida, porque a morte vai estar relacionada ao nosso tipo de vida. Tem até uma frase bonita do filme Coração Valente, que acho que é o William Wallace, aquele herói escocês, o filme conta a história dele, que marcou quando eu ouvi, que é aquilo ali. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Porque viver não é estar com o coração pulsando. Viver é dar conta, é amar, é entender, é ser feliz. E o que é ser feliz? Ser feliz é proporcionar bem-estar, é proporcionar ajuda, caridade, solidariedade, que a felicidade, a raiz dessa palavra vem de Félix, que significa fecundo. E nós somos fecundos para quem? Para os outros. Né? Nós temos que fazer a nossa parte da melhor forma possível. Viver de acordo com a lei de Jesus, que nos ensinou aquilo que a gente já pode, porque eles sabem da nossa capacidade e das nossas inferioridades. Em qualquer circunstância, a nossa morte vai ser tranquila ou sofrida se nós tivermos uma vida de apego às coisas da matéria. Os sofrimentos deste mundo, às vezes, decorrem de nossa própria vontade, que se remonte à origem e ver-se-á que a maioria são consequências de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim. Que isso que vai prendendo a alma no mundo, né? O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira pela qual viveu na Terra. Então, todos nós temos condições de ter uma desencarnação tranquila, sem apego, sem imantação, sem nada que aconteça com o corpo que possa nos afetar. Porque a gente entendeu que o corpo vai para o laboratório da vida e nós vamos seguir para casa, aonde é a nossa casa de verdade. Não terá, sem dúvida, a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não serão menores. Então, se a gente pensa que vai morrer e descansar, nós não vamos descansar, não. A gente não vai ter a dor física, mas vai ter a dor moral, aquela consciência pesada, aquela situação que a gente sabia que não devia ter feito e fez. Esses sofrimentos são resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. Depende dele, quer dizer, da alma encarnada, do espírito, afastar-se dessa influência desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Que a gente não transgrida as leis,
É simples assim. Vamos fazer a nossa parte, não é difícil isso, né? Olha só, para auxiliar, dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma, seus bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas desse mundo senão a importância que elas merecem. Fazendo isso aqui, ninguém vai ficar sofrendo porque o corpo vai ser cremado, vendo verme roer lá no túmulo, ninguém vai sofrer isso. Esses sofrimentos são consequências do apego. Ah, mas eu não sou santo aí para fazer tudo isso. Jesus sabe, nosso anjo da guarda sabe do que nós somos capazes. Ele não está pedindo mais do que a gente pode oferecer. Ele está pedindo que a gente faça o que a gente já sabe que tem que fazer e não faz. Então, cada um segundo as suas obras. E o sofrimento vem como consequência do mau uso do livre-arbítrio, tanto na parte física quanto na parte espiritual. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos sempre estão em relação com a conduta do espírito, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmo, tanto no outro mundo quanto neste. É lei de causa e efeito. Não tenhamos dúvidas, né? Aqui para a gente encerrar a historinha do passagem, né? Da passagem, ó. Conta-se que no século passado, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso sábio. O turista ficou surpreso ao ver que o sábio morava num quartinho muito simples e cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma cama, uma mesa e um banco. "Onde estão seus móveis?", perguntou o turista. E o sábio, bem depressa, olhou ao seu redor e perguntou também: "E onde estão os seus?". "Os meus?", surpreendeu-se o turista. "Mas eu estou aqui de passagem." "Eu também", disse o sábio. Se a gente entender que a gente está nesse mundo de passagem, apenas de passagem, a gente não vai sofrer nenhum efeito do destino que nós vamos dar ao nosso corpo. Caso contrário, escolhamos a vida, gente. Vamos viver de verdade. Viver fazendo aquilo que tem que ser feito, dar conta do recado que a gente trouxe para fazer aqui. Né? Não vamos ser santos, ninguém é. Mas Jesus sabe da nossa potencialidade, do esforço que a gente faz, e o nosso anjo da guarda também. A principal função do anjo da guarda é nos ajudar a lidar com as nossas sombras, com os nossos erros, com os nossos defeitos, a cruzar os desertos da nossa vida. Essa é a principal função do anjo da guarda. Então ele sabe do esforço que a gente está fazendo, e aquele que faz terá o seu prêmio, que é na hora da sua partida ele se desligar do corpo e não ter nenhum sofrimento para voltar para casa. Muita paz para todos.